Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando o nosso encontro, o nono encontro do grupo de pesquisa Modos. Nós estamos chegando ao último dia com 2 mesas, né? Eu vou ser o mediador da 6ª mesa. O grupo Modos, em resumo, nesses últimos dias, quem tem nos acompanhado e quem vai poder ver depois as gravações, é um grupo formado em 2013 por pesquisadoras e pesquisadores de 6 instituições de ensino diferentes. Eu vou começar sempre pelo Sul, porque aí eu nunca esqueço de ninguém, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois a Unicamp, a UFRJ, a UERJ, a UNB e a Universidade Federal da Bahia, né? Com grande prazer que a gente está reunindo nesse encontro colegas, pesquisadoras e pesquisadores que passaram pelos nossos programas de pós-graduação, foram nossos colegas de pesquisa, orientados por nós, estabeleceram parcerias aí ao longo dos anos, e nós, desta vez, neste ano, resolvemos, como modelo e como mote desse encontro, trazer esses colegas, essas pesquisadoras e esses pesquisadores para compreender e entender o andamento de suas pesquisas nos últimos anos, a continuidade de suas teses e mesmo algumas pesquisas mais recentes vinculadas às teses defendidas. Sem muitas delongas, essa é a 6ª mesa. Eu tenho o prazer de receber e mediar aqui 2 pesquisadores. A gente vai começar com a apresentação da professora Silvia Borges, cujo tema da palestra será Para divertir paixões caseiras e a renúncia ao barroco. Quem tem acompanhado as nossas divulgações é uma provocação, tenho certeza que a gente vai ter um debate bacana. Silvia Borges é professora do Departamento de História e Teoria da Arte da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora em História e Crítica da Arte pelo PPGAV da EBA, da UFRJ, dedica-se à pesquisa sobre a arte no e do colonial, do período colonial brasileiro, tendo realizado pós-doutorado, com bolsa do CNPq, sobre o conceito de barroco e sua historicidade. Eu vou apresentar depois o outro pesquisador, Diego Souza Paiva, após a apresentação da Silvia. Silvia e Diego, é um prazer recebê-los. Vocês têm 30 minutos, eu vou fazer o trabalho um pouquinho chato dando 25 minutos, lembrá-los aí do tempo, e depois das 2 apresentações a gente abre para debate. Vou pedir 2 favores para o público, para as pessoas que nos acompanham. Primeiro, deixar o microfone fechado, vamos deixar apenas os nossos palestrantes com o microfone aberto, e 2, se possível, já vão deixando aí as questões, os comentários no chat, para que a gente possa e selecionar ou orientar as perguntas no final. Silvia, fique à vontade, é um prazer, seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu. Queria primeiro desejar boa tarde a todas e todos, dizer da minha alegria de compartilhar um pouco das minhas reflexões, que já tem um tanto de distanciamento, e agradecer o convite. A minha fala vai ser organizada de 2, talvez em 3 etapas, né? Eu pensei assim. É muita informação e muita informação visual, né, do trabalho. Ainda assim, eu preferi me concentrar em algumas questões, então eu não vou apresentar exatamente a tese, mas os problemas que foram importantes na construção da tese. Como pode ser que nem todo mundo conheça o objeto, né, em questão, que são os azulejos do Convento de São Francisco de Salvador, eu vou apresentar rapidamente, pontuando algumas questões da historiografia já conhecida, e depois, então, vou levantando as problemáticas para a gente meio que conversar sobre isso, tá? Então, vou compartilhar a tela. Ok? Foi. Ok. Bom, como eu disse,
convento de São Francisco de Salvador, né, que fica no Terreiro de Jesus. Eu gostaria de começar dizendo que ele é uma joia do barroco brasileiro, né, porque é assim que esse convento é comumente apresentado, comumente referenciado, seja nos guias, sei lá, como no Roteiro do Patrimônio, de um modo geral, né, pela historiografia também. Isso se deve, em grande parte, a essa estrutura, né, interna do convento, ricamente ornamentada. A gente tem, especialmente na igreja, um espaço que tem o que a professora Miriam Ribeiro chama de espaços integrados, né? A gente tem talha, tem pintura, tem azulejo, tem escultura, ou seja, todos os elementos que a gente pensa para dar conta dessa dita arte colonial. Quanto às classificações estilísticas, esse convento passa do Renascimento ao neoclassicismo, né? Então, a gente tem análises falando de elementos renascentistas, barrocos, e chegando ao... Ai, uma abelha. Bom, aqui um pouco desse interior para apresentar alguns conjuntos, né? O primeiro deles fica logo na entrada da igreja. As imagens não tão boas, porque o lugar é realmente delicado de fotografar, mas são cenas da vida de São Francisco. Então, eu vou fazer um pequeno caminhozinho. Mais adiante, né, no Arco do Cruzeiro, a gente tem cenas ou 2 milagres de Santo Antônio. Então, um do lado da Epístola, o outro do lado do Evangelho, e está lá presente Santo Antônio, talvez o santo português, né, mais cultuado, claro, mas o santo franciscano também mais cultuado no Brasil. Acho que passaram 2. Mais uma cena de Santo Antônio. E aqui, na Capela Mor, aí sim, cenas da vida do patriarca, São Francisco, orago da igreja, né? Uma iconografia muito recorrente, né? E aqui talvez esteja nesse lugar, nesse espaço. Alto. Desculpa, gente, não sei se estava dando para ouvir, mas tinha uma abelha aqui ao meu lado, eu precisei parar um minuto. Nesse local tem o que durante muito tempo foi tido como uma assinatura, né? A assinatura de um artista, e aí pesquisas mais recentes já mostram que o Bartolomeu Antunes não foi um artista, e sim um mestre ladrilhador, dono de uma oficina de azulejos em Lisboa, e essa parte especialmente, né, provocou uma série de reflexões e questionamentos a partir dessa análise. A gente sai da igreja seguindo pela parte interna, né, na parte já conventual. A gente tem 2 caminhos, podia ter ido pela portaria do claustro, ou então pela igreja, né, entrando pela igreja. Eu preferia entrar pela igreja e depois eu mostro a portaria, sabendo que a gente podia ter passado por lá. Aqui uma imagem da via sacra, um dos corredores internos, da sacristia, que talvez seja um dos espaços menos olhados, menos percebidos no que se refere à azulejaria. A gente tem cenas de caça com essas molduras com presença de figuras mitológicas como Diana, Hércules, Cronos, Baco. E desse corredor, então, a gente sai aqui, né? Então, no claustro do convento, para entender um pouco esse espaço ricamente ornamentado com azulejos. Então, o claustro possui azulejos no primeiro pavimento, no segundo pavimento, né, nas paredes do segundo pavimento e nas colunas. A gente vai ver com mais cuidado.
e no peitoril, na parte externa e interna. Os azulejos do claustro, do primeiro pavimento, né, do andar térreo do claustro, são muito conhecidos, analisados, porque foram feitos a partir de gravuras muito conhecidas, foram estudados por um frei que vive no convento, e de fato essa é uma referência recorrente na azulejaria, e também me fez fazer uma série de outras perguntas. Então, aqui um exemplo, né, do uso dessas gravuras que serviram à produção desses painéis. Aqui o corredor, o ladrilho hidráulico, que insiste em destruir os azulejos, mas a gente segue, apesar deles, e a portaria em que a gente tem cenas de eremitas, né, não são exatamente franciscanos, mas frades religiosos solitários, né, que vivem um momento solitário. Escolhem a vida só. E essa região que a gente entra agora não é uma região, em geral, aberta aos turistas, ela fica normalmente fechada e dá acesso ao segundo andar do claustro. Então, aqui nós temos a Via Sacra, essa porta dá para a igreja, e aqui a gente chega nessa região, a escada sai bem aqui, e quando a gente sobe a escada, o primeiro painel que se vê é uma alegoria de um dos sentidos, é uma alegoria do ver, que é a única alegoria que nós vamos ver agora que não está numa coluna, que está na parede, né, mas que exatamente recebe o visitante, ou, enfim, o observador, vamos dizer assim, que chega indicando o que há ali. Na coluna seguinte, 4 outras alegorias que tratam dos sentidos, portanto, o tato, né, apalpar, ouvir, cheirar, o olfato, e o paladar, que aqui está como gostar. Nas colunas seguintes, os meses do ano, de janeiro a dezembro, com todas as associações feitas às estações do ano, conforme a tradição visual da época e conforme os modelos gravados também da época. Então, aqui a gente já está aí. Opa! Então, setembro, né, dá para ver dezembro já inverno, como estava janeiro. E na coluna mais larga, alegorias dos 4 continentes. Né? Então, a gente tem os sentidos, as referências de tempo e depois as referências de espaço, né? Portanto, as partes do mundo. E aqui um pouco dessa vista do que é para um lado e para o outro, essa estrutura do claustro, do segundo pavimento do claustro, ou seja, para onde a gente olha tem azulejo. Né? Esses azulejos têm cenas das mais variadas, então cenas de guerra, cenas de pilhagem, cenas galantes, né? Cenas de marina, de vida à beira-mar, e sempre a gente encontra nas portas, ao lado das portas, né, que dão entrada para as chamadas oficinas internas, que são os espaços efetivos de clausura, esses guardiães, né, esses soldados que se portam à porta, quase no inverso da lógica da figura de convite, né, que é tão comum na azulejaria portuguesa. E aqui uma dessas cenas, né, de uma espécie de Arcádia. E aqui um detalhe desse peitoril, que é uma das áreas que está mais sacrificada no que se refere à qualidade, à estrutura dos painéis. Bom, eu vou interromper o compartilhamento, porque depois eu volto àquele texto do Jaboatão. Bom, diante de tudo isso, que aqui em 10 minutos já foi muito, né, eu tinha muito mais objetos para visualizar. E eu comecei a fazer um exercício de levantar problemas e questões diante do que eu via. Então, diante da igreja,
São Francisco e Santo Antônio davam conta do que a historiografia estava dizendo, dessa presença iconográfica de santos, de um barroco como arte da Contra-Reforma, né? Então, encaixava, cabia naquilo que se apresentava. Ainda assim, cabia questionar sobre a assinatura, né, que até então era uma assinatura, sobre a escolha dessa iconografia, porque essa e não outra, como que ela se apresentava, os modelos, as encomendas, enfim. No corredor, na chamada Via Sacra, o Antigo Testamento também estava adequado, parecia dar conta de uma lógica franciscana que pensa o Antigo Testamento como uma espécie de anúncio do Novo Testamento. Então, também cabia, né, no que a gente vê nos sermões, nos exercícios de retórica do século XVIII. Entretanto, cabia questionar a conexão dos temas, que eram variados, a escolha daquele programa iconográfico. No primeiro pavimento do claustro, a primeira vez que eu vi foi quase como se eu dissesse: o que eu digo agora, além do que já foi dito, né, sobre esse conjunto? Porque ele é, de fato, muito analisado, com gravuras identificadas, e o livro e tudo mais, mas ainda assim cabia entender o programa iconográfico, a relação dos emblemas com os painéis, perceber se o Teatro Moral da Vida Humana, que é o livro, né, que tem as gravuras todas, era comum, era raro, como que era essa relação com esse objeto, livro, como que se dava a dinâmica das molduras, enfim, as minhas perguntas acabavam indo para outro caminho da historiografia. Os meus problemas, de fato, começaram quando eu me dei conta de que eu não tinha interlocutores para dialogar sobre a sacristia e o segundo pavimento do claustro, né? Havia, e ainda há, um silêncio da historiografia sobre esses dois espaços. Se dizia, lá tem azulejo, né? Ou se diz ainda, né? Lá tem azulejo, mas por que aquele silêncio? Né? A minha dúvida já não era, em princípio, sobre o objeto, mas sobre o silenciamento historiográfico. E eu me perguntava por que não há estudos sobre esse espaço. Enfim, todas as perguntas que eu percebia, né, já feitas pela historiografia, tinham quase que como resposta imediata o barroco brasileiro, né? Essa afirmação do barroco, esse entendimento do barroco não como estilo, não como um conceito que trata da época, não como um adjetivo, mas como uma categoria complexa que dava conta de explicar tudo. E quando eu olhava para esses azulejos especialmente, eles não pareciam caber nessa categoria, né, ou nessa explicação que estava reduzida à categoria. E foi aí que aconteceu o meu encontro definitivo com o João Adolph Hansen, né, que eu conheci inicialmente através de um artigo publicado na revista da USP, acho que é a revista de letras da USP, que chama Notas sobre o Barroco, e que ele começa com uma frase impactante, ele diz: o barroco é uma categoria equívoca. E o pensamento do Hansen fazia todo sentido para mim. E não tinha como eu dar conta do que o Hansen estava dizendo, daquilo que fazia sentido para mim, e das análises que eu tinha até então. Ainda que eu dialogasse com Wölfflin, com toda a tradição dos fãs, passando pela Hannah Levy, pelo Lorival Machado, o próprio Maraval, enfim, eu resolvi, então, entender que aquela frase do Hansen seria, para mim, uma premissa. E tudo isso que eu disse agora, até agora,
a tese começou efetivamente daqui, né? Tudo isso que eu disse foi uma espécie de justificativa para dizer que o meu trabalho começa com uma premissa, que é essa, né, de entender o barroco como uma categoria equívoca e de admitir, então, que eu não usaria o barroco, ou essa categoria, ou essa expressão, e de fato acho que eu cito alguém que em um momento, tem a palavra barroco. Eu não falo barroco, eu lembro que no Dia da Defesa as pessoas falou barroco. Falei, não, eu não queria falar disso, né? E eu disse de cara, eu não vou falar, ele não será a minha ferramenta, né, de análise. E, para isso, eu topei o desafio que o próprio Hansen propõe, que é encontrar as fontes de época, né? Enfrentar as fontes de época. E foi aí que eu fui buscar o novo orbe seráfico, os estatutos, as atas capitulares, livros de guardiães, uma série, um corpus documental que dava conta do convento e de uma reflexão sobre o modo de pensar, né, daqueles franciscanos. Eu acho que quando eu digo que eu não uso o barroco, isso fica mais evidente quando eu trato desses conjuntos que eu digo que foram silenciados, assim, que foram apagados, né, dos quais não se fala. E eu fui dando conta que eles reproduzem lógicas, né, lógicas do reino, lógicas da nobreza, modos de se perceber, e fui cada vez mais duvidando, né, do que essa historiografia justificava como barroco. Então eu comecei a me propor outras questões, como, por exemplo, pensar a quem se destinavam esses azulejos, né? Então, entender que cada espaço tinha um destino, tinha um observador a ser alcançado, vamos dizer assim. Nessa lógica, eu acabei chegando na ideia dos de fora, né? Eu costumo brincar de que a gente que trabalha com o período colonial sonha em encontrar um documento, acho que todo mundo tem um pouco isso, né, quando trabalha com o passado, assim, que alguém responda as suas questões. Então, assim, eu ficava dizendo, gente, mas por que eles botavam isso aqui? Né? Por que tinha isso aqui? Mas por quê? E o meu sonho era que tivesse uma carta de um frade dizendo, escolhi este painel por causa disso, 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 né? Sempre a gente tem, enfim, um desejo inalcançável que Freud deve explicar, mas a gente tem. E quando foi minha surpresa, quando, depois de ler e reler tantas vezes o Frei Jaboatão, ele me deu, em parte, algumas respostas, quase que numa carta que eu entendo a mim destinada, né, nessa lógica de pensar uma possível resposta. Então, eu vou compartilhar para vocês acompanharem a leitura e eu não ficar, né, falando. Bom, o Jaboatão, no Novo Orbe Seráfico, diz assim: funda-se todo o claustro do convento sobre que assenta o peitoril com barretes de abóboda, em 36 arcos, 9 por cada lanço, com 18 palmos de vão, que dividem 32 colunas de pedra inteira, com 10 palmos de alto, fora as bases e capitéis e 4 pilastras nos cantos. O seu pavimento é lajeado, todo da mesma pedra, de painéis de azulejos da nova fábrica, como são também os do peitoril de cima, pelo qual corre uma cornija lavrada em pedra, sobre que se assenta outra ordem de colunatas, que sustentam os telhados que vêm dos corredores e forma com tudo isso, e pelo espaçoso, uma alegre e vistosa perspectiva aos que vêm de fora. E entram pela portaria, e ainda assim aos que de dentro vivem. E podem também, com seu honesto e recolhido passeio, divertir algumas paixões caseiras. Portanto, eu queria destacar aqui, dessa fala do Jaboatão, a ideia dos de fora, né, que se confirma com a análise da normativa, então, dos estatutos, que definiam acesso
aos espaços conventuais, né, que recomendavam, que proibiam a entrada de tais ou quais pessoas em determinados espaços. E a partir desse jogo, né, de montar, que eu fui construindo com as fontes, foi possível dar conta de que nem tudo num convento é pensado só para os frades, né? Nem tudo que a gente chama de clausura, né, é uma porta trancada aos de fora, né? Muito pelo contrário, né? Eram os de fora quem financiava aquilo tudo, né? Quem pagava, quem dava conta, quem supria todas as necessidades conventuais, e efetivamente eles se faziam presentes, né? É recorrente nas normas encontrar referências como a recomendação de entradas de mulheres somente nos espaços tais ou quais, né? E a gente sabe que se existe uma norma que recomenda ou que restringe, é porque aquele ato era feito, né? Ou seja, se existe uma proibição, é porque havia uma prática. Então, esse também foi um elemento problematizador, no sentido de olhar esses azulejos, não só num esforço de perceber uma visualidade franciscana, mas também dessa nobreza da terra, que fazia uso desses espaços. E aí, a minha pergunta sobre por que eles foram encomendados, por que eles escolheram esses e não outros, por que eles estão ali, o Jaboatão me responde dizendo que estão lá para divertir paixões caseiras, né? E a primeira vez que eu li esse texto, eu fiz, como assim? Né? Como para divertir? Porque a nossa concepção de divertir é uma. E aí eu fui ao meu amigo mais próximo durante a produção da tese, que foi o dicionário do Rafael Blutot, né, para entender o que eram esses termos no século XVIII, perceber como que entender, divertir, paixão e caseira era fundamental para entender o que o Jaboatão estava propondo ali. E o Rafael Blutot fala em divertir os olhos, fala em divertir o pensamento, né? No verbete que trata de divertido, né, o verbete divertido, ele usa os sinônimos aplicado, atento. 5 minutos. Foi isso antes. Você fez com a mão, eu achei que fosse assim. Portanto, tem um determinado momento num verbete do Blutot que ele diz estar divertido na vista de um painel. Portanto, era como se Jaboatão e Blutot juntos me respondessem, né? O que era esse divertir. E a partir daí eu pude pensar que o observador, então, era capaz de ser tomado pelas imagens e se permitia, dentro de uma lógica setecentista de entender o mundo, que seu pensamento fosse guiado pelas imagens, quase que num exercício meditativo e reflexivo. O que não era uma novidade, né? Se a gente for pensar que desde a era da arte, né, a gente tem sido guiado pelas imagens, por que não dizer isso até hoje? Quando a gente chega em paixões, tem um outro dado, né? O que é paixão para o século XVIII? Elas são tidas como fundamentais para a vida, podem ser positivas ou negativas, então a paixão não tem uma qualificação inicial de algo que é bom ou ruim, mas a paixão é, sobretudo, movimento, né, dentro da lógica do Blutot. Então, a paixão é o que permite
movimento a partir de um estado interior. E é ela, então, que é capaz de movimentar, né? Impulsionar uma reflexão interior, ou seja, uma diversão, né? Nessa lógica setecentista. Se a gente precisar analisar a ideia da casa, né? Até hoje, até os dias de hoje, se a gente ainda diz uma casa franciscana, né? Não é só um convento. Diferente do que a gente jamais você chega no mosteiro beneditino e o beneditino te diz bem-vindo à minha casa. Ele diz, né? Esse é o meu mosteiro, os franciscanos vão dizer é a minha casa, é a nossa casa, né? Esses foram alguns dos caminhos que eu escolhi para a tese, né? Escolhi ao longo da tese. E uma coisa que eu sempre me pergunto é se eu faria diferente. E acho que sim, certamente. Se eu fosse fazer esse trabalho hoje, ele seria muito diferente. Porque desde lá, desde 2013, as perguntas que eu me faço para os azulejos são diferentes, né? As perguntas que eu faço para a história da arte também mudaram. Mas tem uma questão que eu acho boa para pensar. A primeira coisa que eu digo na introdução do trabalho é algo como essa tese é um estudo dos azulejos do convento de São Francisco de Salvador. E, de verdade, talvez essa seja a coisa que eu mais discordo do meu próprio trabalho, né? Eu acho que esse não é um estudo de azulejos. O meu trabalho foi feito com muita liberdade, né? E preciso dizer publicamente isso, que eu tive uma orientação preciosa, né? No sentido de me deixar muito livre, muito à vontade para compor uma construção que à época não era muito comum, especialmente se tratando do período colonial. Mas, para ser sincera, acho que... Eu estou falando da Ana Cavalcante, tá, gente? Dá nome à pessoa, estou fazendo elogio, mas preciso dizer o nome da Ana, porque a Ana foi uma interlocutora fundamental, assim, para me ajudar a pensar. Mas eu preciso dizer que eu menti, que eu acho que não é, sabe? Não é um estudo de azulejo. Essa tese é um exercício teórico. Assim, ela foi um exercício teórico, de verdade, assim, de eu dizer, vamos então fazer de outro jeito, né? Vou tentar inverter as coisas e vou olhar esses objetos a partir de um outro lugar e a partir de um outro diálogo. Por isso que eu acho que foi efetivamente um exercício teórico. Enfim, a gente vai conversando mais um pouquinho daqui a pouco, não é, Emerson? Excelente, Silvia, exatamente. Excelente, excelente. Eu sabia que vinha provocação, né? Mas digamos, até revelações. Mas excelente. Muito obrigado. Não tem Agradeço. como, tem que ter alguma emoção. Claro, sempre, sempre. Aliás, é tudo com muita emoção, né? Mas muito obrigado, Silvia. Agradeço demais. A gente vai abrir, né? Eu já tenho questionamento. Imagino que as pessoas queiram depois dialogar mais e entender os desdobramentos, né? A sua reflexão já com uma distância, né? Que é importante. Silvia, muito obrigado. Vamos agora passar para a segunda apresentação. Vou só fazer uma pequena correçãozinha aqui para a gente passar. A segunda apresentação de hoje, sob o signo da falta, o acervo da Pinacoteca do Rio Grande do Norte, proposta de pesquisa e abordagem de Diego Souza de Paiva. Eu já peço desculpas porque eu não
não dei informação de que Silvia é ex-orientanda de Ana Cavalcante, Diego de Souza de Paiva é ex-orientando da professora Marise Malta, doutor em História e Crítica da Arte pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi professor de História da Arte do Departamento de Artes e do Núcleo de Arte e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é autor do livro Para Além da Moldura, o julgamento de Frei Miguelzinho e a construção de uma memória republicana, e co-organizador do Catálogo do Patrimônio Artístico e Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente realiza estágio de pós-doc na Universidade de Brasília, com pesquisas sobre o acervo da Pinacoteca do Rio Grande do Norte, parte daquilo que nós vamos ouvir agora, né? Diego, por favor, fique à vontade, você tem 30 minutos. Obrigado, Emerson. Deixa eu só pedir uma gentileza. Eu tive que me mexer aqui para ajeitar aqui a luz. Tá tendo aquele chiado no microfone ainda, não? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Maravilha, maravilha, obrigado. Bom, deixa eu logo compartilhar aqui minha tela. Espero que todo mundo esteja vendo bem. Desculpem o pigarro, estou saindo de uma crise alérgica. Bom, boa tarde a todos. Eu vou seguir meu roteirinho aqui, tá? Para respeitar o tempo. Antes de tudo, eu queria agradecer enormemente o convite e deixar registrada a minha satisfação e alegria por fazer parte do grupo e novamente estar fazendo parte de um encontro. Para mim é sempre uma honra dividir esses momentos com pessoas que eu admiro tanto, pessoas pelas quais eu tenho carinho, e também sempre conhecer gente boa nesses eventos. Eu queria começar com uma confissão. A gente está falando de tese, né, ou desse percurso pós-tese, dessas pesquisas novas. A experiência da tese, ela é sem precedentes, e fechar o ciclo de uma pesquisa, pelo menos em termos temáticos, é um misto de nostalgia e de alívio. Nostalgia pelo afeto que se cria durante mais de 4 anos de trabalho, levando em conta, claro, né, que os frutos eles continuam a ser colhidos depois da defesa. E há aqui também, sobretudo nesse momento de apenas colher frutos, o deixar-se conduzir pela inércia de um movimento que foi conquistado a duras penas, né, com muita dedicação. Mas esse conforto, ele gera também um incômodo pelo desejo do confronto com outros problemas, o se afetar por outras questões, buscar fontes, conversar com pessoas, enfrentar documentos, levantar hipóteses, compartilhar resultados e talvez o mais complicado, conviver com a incerteza, né, se a gente vai conseguir fazer alguma coisa substancial depois da tese. É o desejo de construir um argumento, de contribuir, de criar, que muito mais do que a inércia da colheita dos frutos, é de fato o que nos move. Por isso, abandonar esse conforto e ter essa sensação de alívio é também sentir segurança e se colocar diante de um novo desafio. Com a confissão desse estado de espírito que eu apresento a proposta dessa minha pesquisa intitulada Sobre o Signo da Falta, o acervo da Pinacoteca do Rio Grande do Norte, proposta de pesquisa e abordagem. Trata-se mais de um relato de intenções, de intuições e de hipóteses de uma investigação que está dando só seus primeiros passos. Eu queria começar com essa imagem que vocês estão vendo aí. Trata-se de uma fotografia feita por mim em julho deste ano no Palácio Potengi, sede da Pinacoteca do Estado, que está em processo final de restauração e adequação, o que tem criado alguns problemas para a pesquisa. Em um dos salões do palácio, 2 portas foram obstruídas. Essas 2 portas, aqui lá no finalzinho da sala, foram obstruídas, onde é que eu estou? Por uma parede de compensado para se criar uma sala. Antes, contudo, foi tirada uma foto do acesso, né, do acesso dessas portas, e reproduzida em papel adesivo, colocado na parede para dar a ilusão do acesso contíguo entre as salas. É a ilusão de um espaço que não existe. De certa forma, e aqui já lança a provocação, que não existe como a própria Pinacoteca. Para situá-los melhor, essa foto ela foi fruto de uma visita técnica que eu integrei
acompanhado pelo atual diretor, em função de um projeto de exposição que eu, juntamente com uma curadora e um artista visual aqui de Natal, integrante do grupo Bolide, estamos propondo para a reabertura da Pinacoteca, que está prevista, acho difícil que ocorra, né, em começo de dezembro. A visita técnica ela mostrou que o que há, e repito aqui palavras do próprio diretor, é um prédio recém-empossado, tá? É um prédio histórico reformado. Pinacoteca mesmo não há. Na verdade, ela se coloca como um desafio de vir a ser. Por falar no prédio, né, o Palácio Potengi, ele é um prédio tombado desde 1965, é um dos maiores representantes do neoclássico na cidade, foi construído entre 1866 e 1873, e no século XIX ele abrigava a Assembleia Legislativa no andar superior e a Tesouraria Provincial no andar térreo. A partir de 1902, ele passou a ser sede do governo do estado, até 1995, quando o Executivo Estadual foi transferido para o Centro Administrativo e a Pinacoteca do Estado foi aí instalada. Bom, voltando para a reforma, de fato, aqui algumas imagens do interior do palácio, né, antes da reforma. Com a reforma, o que de fato observamos é que, seguindo as indicações do IPHAN, por exemplo, a parte elétrica não comprometeu a integridade das paredes, limitando e, em muitos lugares, inviabilizando completamente o espaço dessas paredes, né, já exíguos em função, como vocês podem ver, da quantidade de janelas. Sem falar na questão da iluminação, que, infelizmente, não foi algo levado em conta nessa reforma. Quer dizer, um espaço que ele não foi projetado, obviamente, como pinacoteca, porque a pinacoteca é um espaço adaptado para a pinacoteca, ele não foi pensado, né, deveria ter sido, né, como pinacoteca nessa reforma. E aí eu queria voltar para a imagem, essa imagem síntese dessa fala. No canto inferior direito, aí vocês estão vendo duas botas de um operário ausente, que me falam de uma longa reforma de um prédio que até agora, como eu falei, não foi pensado como pinacoteca. E peço licença aqui para devagar, tá? Me fala também de um processo ininterrupto de construção. E aí me veio, já revisando o texto, a imagem de um verso de um poema do Fernando Pessoa, no qual ele falava que na vida dele ele passou a vida inteira construindo andaimes ao redor de uma casa por construir, né, de uma casa que ele nunca construiu. E eu fico imaginando essa imagem veio à minha cabeça quando eu penso na pinacoteca. Mas também essas botas, elas podem significar o convite a um trabalho que precisa superar essa ilusão. De toda forma, a imagem, para mim, é uma imagem síntese desse signo da falta, que acompanha a minha história de convivência com o prédio e o acervo e a história da própria pinacoteca, marcada pela falta de políticas de aquisição ativas, de conservação e de exibição das obras. A ausência que ecoa e se soma nas notícias de jornal. Recentemente, inclusive, reverberou uma nota de que quadros da Pinacoteca haviam sido roubados e chegaram a ser expostos numa galeria da cidade. Nessas notícias também são recorrentes a referência à falta de recursos, a não continuidade dos projetos, justificada em parte pela constante mudança de diretores, ao sabor das alternâncias políticas, e a situação que sempre marcou também o incômodo pessoal meu em relação à ausência de pesquisas e de publicações voltadas ao acervo, né, tendo como base o acervo. A pesquisa, então, tem como mote, como provocação, o signo da falta, que tem se mostrado cada vez mais extenso e profundo. E, ao mesmo tempo, me colocado um desafio de pesquisa pesado, que é fazer esse inventário das ausências, que, tanto quanto as presenças, falam muito da trajetória desse acervo. Mas vamos começar pelas presenças, depois eu falo das ausências. Antes de tudo, é necessário só pontuar que a Pinacoteca ela é um equipamento da Subcoordenadoria de Museus da Fundação José Augusto, que é um órgão do governo do Estado, né? Então a Pinacoteca é subordinada ao governo, que foi instituída em 67 e que coordena as ações de cultura no Estado. O cargo de diretor, inclusive, é uma indicação do Estado. Segundo a publicação da própria Fundação, o acervo da Pinacoteca foi formado
por obras que já pertenciam ao acervo do Estado, acrescido de doações de coleções e de algumas aquisições, né? O que de saída nos fala muito pouco. Em termos mais efetivos, né, e práticos, a nossa fonte de pesquisa inicial, a fonte base de pesquisa até o momento, é o Inventário Catálogo Geral de Artes Visuais do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, cuja primeira edição é de 2007 e a segunda, ampliada e atualizada até 2018, está para ser lançada no próximo mês. E para a qual, já em função da pesquisa, eu fui convidado já para contribuir com um texto. E aí eu queria colocar esses primeiros dados dessa análise bem preliminar. Bom, temos 1.274 obras pertencentes ao acervo do Estado. Dessas, 887 estão sob a guarda do Museu Pinacoteca do Estado. Eu identifiquei dentro do acervo da Pinacoteca 356 obras que têm essa indicação de doação do artista, algumas coleções específicas, né, como a coleção do Banderno, antigo Banco do Estado, que encerrou suas atividades em 1990 e reuniu um acervo de decoração administrativa considerável, né, que foi incorporado à Pinacoteca. A coleção do Banco Central, que aí eu acredito que seja uma coleção já, tenho certeza, na verdade, né, mais conhecida, porque foi doada para várias instituições ao redor do Brasil, aquela coleção de gravuras de artistas modernistas, né, a Tarsila, o Volpe, o Cícero Dias, enfim. A coleção Bozano, do Banco Bozano, né, que são gravuras de artistas de todo mundo que foram convidados para pensar as questões ambientais na Ecoarte, por ocasião da Rio 92, e, mais recentemente, a coleção do crítico de arte potiguar radicado no Rio de Janeiro, o Geraldo Edson de Andrade, que é uma coleção muito marcada pela arte naif. Ele faleceu em 2013 e era desejo dele que a coleção fosse para a Pinacoteca. Existem duas exposições identificadas mais recentes, né, que é a Expo Copa e a Nasce Natal, 2014 e 2016, e, por fim, esse dado das obras não localizadas. A primeira coisa que chama a atenção da gente nesse levantamento preliminar é o caráter expressivo do acervo da Pinacoteca no conjunto do Estado, né? E esse conjunto está distribuído em órgãos da administração pública e também casas de cultura no interior do Estado. Em seguida, temos esse número aí com a identificação das doações de artistas, que podem nos falar, podem expressar duas coisas, né? Ou doações espontâneas, percebam, a Pinacoteca ela não tem um conselho curatorial, então, em tese, quem quiser doar a Pinacoteca pode doar. Então, essas doações podem ser espontâneas, né, pontuais, pelo desejo de legitimação simbólica, né, que uma coleção pública ela confere, e também podem estar ligadas a uma história das exposições na cidade. Desde 1980, são realizadas exposições em órgãos subordinados à Fundação José Augusto. Mas esse é um terreno ainda a ser explorado, tá? Isso é uma possibilidade aberta, não sem alguma dificuldade, porque não existe identificação na relação dessa doação com exposição, então é algo que precisa ser buscado em outras fontes. Depois temos as coleções, né? Esses universos particulares, com sua unidade própria, suas histórias próprias de formação, e que nos levam a um ponto que eu queria avançar nessa fala de agora, que diz respeito à representatividade de um conjunto específico, de uma coleção específica, que ecoa em grande parte do acervo, não só da Pinacoteca, mas no acervo do Estado e das coleções privadas. E é por isso que eu começo a pensar na hipótese da predominância da arte moderna nesse acervo, a partir da coleção do Banderno, que nos fala, inclusive, um pouco da história da arte moderna no Estado, né? Para quem não conhece, eu vou falar só um pouquinho já já. Passando por essas exposições, que em tese são mais fáceis de explorar, eu chego nesse último ponto das obras não localizadas, que vão fornecer a provocação, o ensejo, para o ensaio de um projeto expositivo não realizado. E ao final da minha fala, eu pretendo, e algo que estava, na verdade, bem marcado quando elaborei o resumo da palestra, estabelecer relações entre essa abordagem da trajetória de formação da coleção e a abordagem, os elementos da abordagem da crítica genética. Vou chegar nesse ponto no final.
Era algo que estava bem claro no princípio, nas minhas intenções, mas acabou ocupando um espaço menor ao final, né? Faz parte do processo, né? Pois bem, então vamos falar brevemente dessa hipótese, né, da relação entre a coleção do Banderni e o modernismo regionalista. Como eu falei, o banco ele foi fechado em 1990. À época ele tinha 56 agências, né, em todo o estado, então era um banco reconhecido. Nesse conjunto de obras, na publicação, no livro de referência da Fundação José Augusto, são citadas 92 obras. No inventário, a gente tem 88, e dessas, 79 estão na Pinacoteca. Coloquei alguns dados aí, né, a predominância da pintura, da talha, a seguida da tapeçaria, e a gente vai ter, aqui já a imagem está representativa já desse discurso modernista regionalista. 19 artistas, né, provavelmente quase todos aí vocês não conhecem, mas eu queria destacar 2 nomes, inclusive alinhados aqui, que são os mais representativos em números de obras: o Dorian Gray Caldas, com 20 obras, e o Newton Navarro, com 16. Pois bem, esse conjunto de obras ele foi sendo formado entre as décadas de 70 e 80. E essas obras elas nos falam de um momento de consagração do modernismo regionalista no Estado, que se expressou na formação de acervos públicos e privados. Nesse sentido, o número expressivo de obras desses artistas na coleção do Banderni é representativo em relação ao acervo da Pinacoteca, eles são os maiores, né, tem a maior presença no acervo da Pinacoteca, no acervo do Estado. Para vocês terem uma ideia, o Dorian é um artista que tem 66 obras, seguido só pelo Navarro com 40, num inventário no qual nenhum artista chega a 20. Assim como em coleções privadas, como a coleção da Federação do Comércio. Então, isso se repete. Além do acervo da Universidade Federal também. O campus central da UFRN foi construído em 1970. Então, esses artistas estão marcando presença lá. Mas o que a gente está entendendo aqui por modernismo regionalista? Tá? Então, só dar uma contextualizada. O modernismo, no estado, no Rio Grande do Norte, ele chega na década de 40. E o faz por meio do Newton Navarro, que depois de uma temporada no Recife, onde conviveu com obras de artistas como Lula Cardoso Aires, Francisco Brenan e Reinaldo Fonseca, realiza em 48 a primeira exposição moderna de Natal. A partir daí, ele vai orientar a sua obra para a temática regionalista. Folguedos, vaqueiros, pescadores vão ser os temas principais daquele que afirmava ser o Nordeste, né, a ideia de Nordeste, a sua temática. Em 1950, juntamente com 2 outros artistas, o Ivon Rodrigues e o Dorian Gray Caldas, promove o 2º Salão de Arte Moderna do Estado. A partir de então, a figura do Dorian, que inicia pela abstração, mas depois passa também a temática regionalista, afirma-se ao lado de Navarro como referência na arte moderna no Estado. Da década de 50 em diante, ambos vão realizar diversas atividades, diversas ações. Exposições coletivas individuais, vão participar como julgadores em concursos nos quais vai surgir o que seria uma 2ª geração modernista, e vão empreender uma verdadeira campanha pela aceitação da arte moderna, engajando-se, inclusive, em projetos de cunho educativo, como, ou entre os quais, né, a Escolinha Cândido Portinari, que funcionou entre a década de 60 e 70. Sinteticamente, né, de forma bem geral, é possível a gente entender a obra desses artistas no universo de síntese entre um programa ou vocabulário formal importado e conteúdos temáticos, né, conteúdos temáticos regionais. Navarro, dedicado mais ao desenho, e Dorian, um artista mais da cor e também mais versátil, porque o Dorian pintava em tela, fazia gravuras, fazia esculturas, e na década de 70, em particular, ele produziu muita tapeçaria. 2 obras aqui do Navarro, como eu falei, alguém mais atento ao desenho, né, a marcação desses planos, e fica muito claro para a gente como se coloca essa síntese, né, entre esse programa formal e a temática regionalista. E aqui uma tapeçaria, poderia colocar mais imagens, tá? Mas eu estou com uma limitação de imagens,
em função do acesso às obras que estão embaladas. Consequentemente, é possível, a partir da difusão desse modernismo regionalista, que se estende à produção de uma segunda geração, entendermos também a valorização do que vai se entender, né, por pintura primitiva, por naif, por arte popular, né, talvez o Emerson depois possa me ajudar com esses termos aí, que vão marcar a constituição do acervo dessa pinacoteca. Com relação a essa segunda geração, só para a gente ter essa comunicação visual, né? Em relação à segunda geração, temos a obra do Tomé Filgueira, que funde a linguagem impressionista, né, sobretudo essas pinceladas curtas, a temática local das ribeiras do rio Potengi e do Vale do Ceará-Mirim, que era o vale de onde ele vinha, né, a região de onde ele vinha, com seus canaviais, engenhos e fazendas antigas, né? Aqui estamos quase diante da impressão sol nascente. Também expressão da manutenção dessa herança regionalista é o trabalho de um outro artista, esse ainda vivo, chamado Assis Marinho, cuja obra de traço expressivo retrata pescadores, feirantes, pessoas humildes em geral, do litoral e do sertão. A gente pode citar ainda o nome do Iaperi Araújo, né, cuja obra, marcada por planos de cor pura e temática voltada ao universo popular, pode ser associado, ou se associa, ou se afirma, né, como naif. Inclusive, é uma das ramificações da arte moderna que encontrou vários seguidores no Estado e que, mais uma vez, marca esse acervo da Pinacoteca. De qualquer forma, né, para não me estender muito nos exemplos, fica clara a força e a extensão, como eu falei, que vai muito além, tanto do que eu coloquei aqui, quanto do acervo da própria Pinacoteca, da coleção do Banderma e do acervo da Pinacoteca, da produção que teve e tem como base o modernismo regionalista, tá? E vocês podem perceber que todas as obras que eu coloquei aqui são do acervo da Pinacoteca. A hipótese, ou a possibilidade lançada aqui, é de pensar essa narrativa do modernismo regionalista a partir da coleção do Banderma. No sentido, e essa é uma preocupação minha, que eu não expressei ainda claramente, mas é uma preocupação constante, relacionar a constituição desses acervos, com a constituição de narrativas da história da arte, ou de uma narrativa da história da arte no Estado. Pois bem, retomando a proposta do roteiro que eu coloquei para vocês, e também do signo da falta, eu trago esse ponto, o último ponto das obras não localizadas, que deram origem a essa história de uma exposição imaginária. Um ponto delicado, tá? E por que é delicado? Porque o acervo do Estado, ele tem um longo histórico de extravios. E adentrar na história de formação desse acervo, da Pinacoteca especificamente, tem sido transitar por uma série de histórias de subtrações e desaparecimento de obras, o que expressa, antes de qualquer coisa, né, a falta de controle e de cuidado com esse patrimônio artístico visual. Qual é o problema? O problema é que essas histórias são sempre histórias sem apuração, que muitas vezes barram em relações pessoais e políticas de difícil trato. Sempre me empolgo quando eu sou informado de alguma coisa do tipo, quando tento avançar, eu esbarro nessas coisas. De toda forma, tendo por base um inventário, fomos provocados por um número considerável de obras identificadas como não localizadas, em torno de 40. E, na verdade, foi aqui que teve início a proposta da pesquisa. Quer dizer, aqueles incômodos que eu citei da minha relação com o acervo e com a Pinacoteca encontraram, na identificação dessas obras não localizadas, a formulação exatamente do signo da falta. De cara me veio a imagem daquele livro do Hector Feliciano, que investigou o confisco das obras durante a Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista. Obviamente, a gente está falando de coisas completamente distintas, mas, de toda forma, me veio de imediato a imagem e a possibilidade de pensar numa história de subtrações. A imagem da moldura vazia e a possibilidade de pensar sobre obras que não estão lá. Ao mesmo tempo, também me veio à mente o caso do roubo da Mona Lisa e da enorme visitação, inclusive mais do que o habitual, que suscitou o espaço vazio e a moldura preta que foi colocada em sinal de luto. Foi então que, numa oficina de curadoria da qual eu participei, me veio a ideia de uma exposição.
fazia parte da oficina, tá? Uma ideia de exposição. Intitulada Um Acervo Alhures, a Pinacoteca do RN e as obras que não estão lá. O grande tema da exposição seria, mais do que o acervo, sua gestão, ou a ausência dela. Ao mesmo tempo, a exposição levantaria questões sobre os limites entre a esfera pública e privada. Conta-se do costume de ex-diretores de presentear amigos com obras do acervo e de obras que eram levadas por ex-funcionários, mas eu quero deixar claro, aproveitar para registrar, está sendo gravado, que não é pesquisa, tá? Isso aqui é fofoca, né? Eu não tenho como apurar isso, não provar ainda. A grande questão é que, se os silêncios, as omissões na narrativa da história também são eloquentes, as ausências de obras catalogadas ao longo dos anos também nos falam de coisas para as quais deveríamos estar mais atentos. A princípio, inspirado na imagem da moldura vazia, a intenção era de confeccionar molduras para cada obra ausente, correspondente às suas dimensões. O que de saída me criou um problema, porque algumas dessas obras, me criaria, né? Estamos falando no âmbito da hipótese, me criaria, algumas dessas obras não possuíam moldura, como as tapeçarias e as talhas em madeira. Foi então que me veio a ideia de não iluminar uma moldura vazia, mas de projetar uma sombra. A sombra como projeção de uma presença que indica uma ausência, que na verdade indica a ausência. Então, cada obra estaria indicada por uma sombra projetada na dimensão da obra, acompanhada pela sua respectiva identificação. Não tinha como projetar isso no espaço, tá? Mas se eu fosse dar uma aula com obras ausentes, seria mais ou menos assim, né? A exemplo dessa tapeçaria do Dorian, eu chamo de Dorian, eu tive o prazer de conhecê-lo, tá? Entre 2009 até ele falecer em 2017, aí por isso chamo ele pelo primeiro nome. Como essa obra, esse Cristo flagelado, perdão, do Erasmo Costa de Andrade, ou como essa marinha, inclusive famosa, né, as famosas marinhas do Dorian Gray. A ideia seria essa. Cada ausência colocaria uma questão sobre o destino da obra. Se subtraída, se simplesmente não localizada, quer dizer, em algum órgão administrativo não localizada, ou mesmo se apenas deteriorada. Se os sentidos construídos de uma obra comportam também, e aqui falamos, para puxar a sardinha, né, de modos de ver, de exibir, de compreender, as relações que ela estabelece com o espaço expositivo e de custódia, quer dizer, se o sentido construído por ela comporta as relações com o espaço expositivo e de custódia, essas obras têm uma condição ambígua. Porque, ao mesmo tempo em que elas estão catalogadas como peças do acervo da Pinacoteca, neste exato momento, elas estão custodiadas, talvez expostas, em outros espaços, em outras situações, dialogando com outros agentes, provavelmente privados, tá? Talvez trazendo ainda a identificação, né, de que são peças da Pinacoteca. O objetivo, a gente está falando de provocação, né, é mesmo provocativo, e pretende chamar a atenção para uma forma de gestão, ao mesmo tempo em que nos permitiria ter uma dimensão numérica das faltas. Por fim, pensando no que seria um percurso dessa exposição, ou da divisão de núcleos dentro da exposição, a ideia seria que a própria pesquisa possibilitaria a identificação de recorrências, né? E aí eu começaria com essa questão, se existem relações, se podem ser estabelecidas relações entre essas obras ausentes. Esse ensaio de proposta expositiva foi incorporado como um núcleo na primeira versão do projeto para a abertura da Pinacoteca. Eu tive essa ousadia, que foi apresentado ao diretor. E eu não preciso nem dizer, né, que não foi bem recebido. Né? Foi classificado, ele é um cara muito educado, foi classificado como complicado, né, como difícil, para não dizer inviável. Mas talvez Diego, tenha até... Pois não. Diego, 5 minutos. Ok. Mas talvez tenha sido até bom a exposição não ter sido aceita nesse momento. Porque para um acervo desaparecido, talvez nada melhor do que uma exposição que não se realize. Pelo menos as obras não atentariam contra a integridade das paredes, né? Seriam só projeções de sombras. Pois bem, por que trazer
a proposta de uma exposição frustrada em sua realização, por duas razões. Primeiro, pela possibilidade que me surgiu de pensar a elaboração de uma proposta expositiva como metodologia de pesquisa para lidar com o acervo. Ou seja, se a curadoria de uma exposição demanda pesquisa no sentido da construção de um argumento que envolve, em termos gerais, obras, espaços e percursos, por que não pensar a elaboração de uma exposição como metodologia para construir um argumento de pesquisa? Não sei se ficou claro ou se eu acabei falando a mesma coisa. Ainda que essa exposição não se realize no final das contas. Segundo, porque eu gostaria de propor que, assim como a constituição poética de uma obra, a constituição de um acervo, de uma coleção, de uma pesquisa, da construção de um argumento, fossem também entendidas nos termos de um processo criativo, ou pelo menos que a gente pudesse explorar as possibilidades de pensar esses artefatos como resultados de processos criativos. E, nesse sentido, compreendidos não só pelo produto final, né, mas pelos percursos do seu processo formativo, na dispersão que lhe é própria. E é aqui que eu entro no nosso último e sintético tópico. Trajetória e crítica genética, formação de acervo e metodologia de pesquisa. Como eu pontuei no começo, era algo que tomava a dimensão principal, né, da palestra, mas que acabou tendo sua dimensão reduzida à medida em que a pesquisa foi caminhando, né, foi tomando conta da fala. Mas, não sendo menos importante, eu gostaria de pontuar essa reflexão aqui. Na tese, quem lembra da minha tese, eu procurei, a partir do pressuposto, achei que não ia falar dela, né, na palestra, mas, enfim, eu procurei, a partir do pressuposto de que os sentidos de uma obra não se esgotam no objeto de arte, nem no seu contexto de produção, desenvolver a perspectiva da trajetória, compreendendo a obra de arte a partir dos seus percursos e das relações que vai estabelecendo com distintos tempos, espaços expositivos, com outras obras, né, ou com um conjunto de obras. Pois bem, ainda na tese, essa perspectiva ela foi adaptada. Então, eu analisava a obra depois de concluída em percurso. Eu adaptei essa perspectiva para entender a formação de um acervo, né? No caso, a formação do acervo do Instituto Ricardo Brenan. E foi nesse momento da pesquisa que eu fui provocado por uma citação do livro Sinfonia dos Objetos, do Paulo de Freitas Costa, que fez uma pesquisa sobre a coleção da Emma Clabin, né? A de museologia deve conhecer. E a citação relacionava exatamente o colecionismo a pensar o colecionismo como um processo criativo. Lendo aqui a citação, tá? O colecionismo é um processo criativo que consiste na busca e posse de objetos de maneira seletiva e apaixonada, em que cada objeto é destacado de seu uso originário e concebido como um elemento de um conjunto de objetos dotado de significados a ele atribuídos pelo indivíduo ou pela sociedade em determinado contexto cultural. O Paulo de Freitas, ele me provocou com a ideia de pensar o colecionismo como um processo criativo, mas ele não, pelo menos como eu vejo, ele não avançou na exploração dessa possibilidade. E desde que isso foi colocado para mim, eu fiquei pensando em como a gente poderia fazer isso. Aqui tem um ponto interessante, ou importante, né? Está implicado nessa ideia de processo criativo o entendimento de que a história de uma coleção, e vou colocar no mesmo saco aqui, tá? Coleção, informação de acervo, nunca é linear, mas sempre resultado tanto do desígnio quanto do acidente, da abrangência e da lacuna, da permanência e da impermanência, ao mesmo tempo única e redundante. Nela o significado muitas vezes, o significado profundo, relevante, muitas vezes forçado a coexistir com um significado banal. Então, provocado pela possibilidade de pensar a formação de um acervo, de uma coleção, como processo criativo, eu fiquei pensando em como eu falei, como a gente poderia levar isso adiante, explorar isso, que essa basicamente é a ideia dessa reflexão ao final. E isso se daria a partir do estabelecimento de relações entre a pesquisa de acervos e coleções
com os elementos das abordagens próprias de processos poéticos, da pesquisa em arte, e também, e aí onde surge a crítica genética. Por que a crítica genética? E aqui trago o livro fundamental da crítica genética, que é o Gesto Inacabado, da Cecília Salles. Antes de tudo, porque a crítica genética ela parte do pressuposto de que os sentidos da obra não se esgotam no seu produto, né, no seu objeto, mas devem ser buscados, construídos nos seus processos constitutivos, com todas as suas especificidades. A crítica genética ela começa na crítica literária, né, com o estudo dos rascunhos de obras, e se amplia para várias linguagens. E a palavra-chave aqui é vestígio. Marcas, traços, esboços, projetos. A crítica genética entrega-se, portanto, ao acompanhamento dos percursos criativos, sempre na busca de uma aproximação maior com o processo criativo. E essa perspectiva da continuidade nos conduziria a uma estética do inacabado. E sempre que eu repito essas palavras, né, essas descrições, eu penso na formação do acervo e penso, e aí um ponto adiante, eu penso na elaboração da pesquisa, na metodologia da pesquisa. Discutir arte sob o ponto de vista de um movimento criador é acreditar que a obra consiste numa cadeia infinita de agregação de ideias, isto é, uma série infinita de aproximações para atingi-la. E, para mim, especificamente, né, a trajetória da formação do acervo é a história de uma série de aproximações e também de distanciamentos, né, para atingir a pinacoteca num duplo sentido, né, tanto de alcançá-la, né, quanto de atacá-la. Por seu turno, a pesquisa, a metodologia da pesquisa, também pode ser pensada nos termos de uma série de aproximações. A gente está sempre tentando se aproximar de alguma coisa. E aí, para fechar, o artefato final, a obra, seja ela obra de arte, acervo, coleção ou pesquisa, surge como resultado de um longo processo de dúvidas, de ajustes, de acertos e de aproximações. Não só o resultado, mas todo esses caminhos para se chegar a ele faz parte da verdade que a obra, que o acervo e que a pesquisa carregam. Para concluir, mais uma vez, foi para concluir umas 3 vezes já, depois de tantas críticas em relação à Pinacoteca, ou da constatação da sua própria ausência, depois de tanto, talvez, apontar dedos, né, e fazer fofoca, é preciso dizer que a intenção não é simplesmente diagnosticar problemas, mas buscar caminhos para construir soluções. O signo da falta, para mim, não carrega rancor, mas afeto, como uma espécie de saudade de algo que ainda não existe, de algo que, de fato, ainda não vivemos, mas que, a partir do que há, né, do que temos e da pesquisa, pode chegar a vir a ser. Era isso. Obrigado. Excelente, Diego. Pedir para você fechar a apresentação, por favor. Isso. Excelente, muito obrigado, agradeço muito. Eu acho que nós somos um país de fofoqueiros, viu, Diego? Porque a quantidade de obras que somem, né, dos acervos de todo o Brasil, e a gente continua vendo as mesmas trajetórias, né? São os presentes públicos / privados, né? Que acabam se deslocando de um canto para outro. Então, acho que é muita fofoca e deve ter algum sentido nisso. Então, acho que é muito bem-vindo. Nós já temos perguntas, eu não vou... Se sobrar um tempo, estou colocando um teto aqui até às 18 horas. Se sobrar um tempo, eu faço os meus questionamentos, mas eu vou fazer aqui, se a Silvia e Diego concordarem, eu vou fazer aqui blocos de 3, seguindo aqui um pouco a sequência, tá bom? Às vezes vai ser... Provavelmente as primeiras devem ser para Silvia. Silvia, Ana Cavalcante, sua ex-orientadora, vai perguntar assim na lata, né? Poderia falar um pouco sobre, o que é esse sobre? Sei que na continuidade do seu percurso você voltou a enfrentar o conceito do barroco, né? Então, fale um pouco sobre isso, sobre a necessidade que você sentiu de retomar esse conceito. Deve ser muito difícil trabalhar com a narrativa historiográfica sem apelar para esse conceito, mesmo que seja no nível do contraponto. Essa é a primeira, Silvia. Belinda vai agradecer, gostei dos caminhos. Você conhece o trabalho, a pergunta que ela faz,
do Frei Antônio do Rosário, desse convento. Uma segunda pergunta para você. E Marise Malta vai colocar a seguinte questão. Eu pergunto se a preocupação com os de fora e diversão das paixões não seriam aspectos da poética barroca, né? Então, são essas 3 questões. Vamos ouvir a Silvia e a gente vai seguindo o caminho. Por favor, Silvia. Bom, vamos lá. Eu tirei o barroco daí, mas o barroco continua em mim, né? Porque quando a gente trabalha com o período colonial é quase uma sina. A gente encontra o barroco a cada... Vou fazer rima aqui, mas a cada esquina a gente, né, esbarra o tempo todo com o barroco e eu fiquei numa de tentar entender essa categoria. Tentar ser sintética para a gente ter tempo para conversar mais. Mas aí, no pós-doc, eu fui discutir a categoria, olhar o barroco com mais cuidado, e aí eu peguei 3 casos, né, que eu vou tentar sintetizar. O primeiro foi a revista Barroco, organizada pelo Afonso Ávila. O segundo caso, a exposição da Mostra do Redescobrimento, né, dos 500 anos. E, por fim, o caso do Museu de Congonhas. E muito interessante perceber como cada estrutura entende o barroco de uma forma, né? O Afonso Ávila é uma figura essencial para a construção da narrativa sobre o barroco que a gente tem até hoje. Esse barroco brasileiro, né? Mesmo o barroco mineiro, mais especificamente, o Afonso Ávila tem muita mão nisso e acho até que ele é pouco referenciado nesse sentido, né? Porque a gente fala muito das gerações dos fãs, mas a revista Barroco tem um impacto muito grande. Tinha os congressos de arte colonial, todos publicados pelo Afonso Ávila, então tinha um olhar curatorial para as revistas, né? E ele vai construindo esse conceito paulatinamente ao longo do tempo. E como é uma revista que tem 20 números e que dura décadas, né? Apesar de ter poucas tiragens e tudo, a gente vai entendendo, ela não tem uma identidade singular, ela se confunde com inventário e tal, mas é sempre pensando essa construção, né, de um barroco brasileiro, da afirmação desse barroco brasileiro. A exposição do Brasil 500 anos é essencial para pensar o Brasil, né? A gente não fala de arte colonial, a gente fala de arte barroca, né? Como que é esse lugar de pensar o barroco dentro daquela estrutura da Mostra do Redescobrimento. O barroco é parte essencial de pensar a arte no Brasil, é quase que é ali que surge, né? É ali que você molda, que você une essa ideia desse Brasil formado por europeus, africanos escravizados e indígenas. Então, é a primeira vez que a gente tem essa configuração, né? E como que a mostra vai apresentar essa reflexão, ainda que a gente tenha, né, as outras exposições de arte indígena, né, de arte afro-brasileira e tudo mais. Mas elas têm um outro olhar, né, não é da periodização. E o Museu de Congonhas, que é um museu novo, um museu do século XXI, né, vamos dizer assim, um museu que pensa a cultura, que pensa a cidade, e que quase não se fala de barroco, né? Existe um lugar de enaltecer a figura do Aleijadinho, mas no barroco, como categoria, é quase como se alguém dissesse assim, a gente já sabe que sabe? Já está consolidado. Então, a gente não precisa mais reafirmar esse lugar do barroco, ele já é isso, e aqui a gente vai enaltecer o grande nome da arte brasileira, que é o Aleijadinho, né? Frei Antônio do Rosário, eu não conheço bem, se você puder me indicar, eu confesso que tem um tempo que eu dei uma fugida dos azulejos, sabe? Porque as pessoas olhavam para mim e diziam, você estuda azulejo, aí eu meio que fugi. E aí, se é algo mais recente, eu parei de me atualizar, confesso. Mas
O frade que tem muita referência, né, no convento é o Frei Hugo Fragoso, que tem uma publicação sobre os painéis e tudo mais. Há uma grande valorização do próprio convento. E a outra questão, que era sobre uma certa poética, eu acho que, nesse caso, o novo orbe seráfico é uma espécie de história da província de Santo Antônio. E ele tem elementos que são elementos comuns de uma retórica franciscana desse período, sim. Mas, nesse caso, é um processo de descrever o espaço, né? Então, acho que pode ter ali um elemento da retórica, de valorização e tudo, mas não necessariamente de uma poesia, na medida que ele se pretendia, para usar o termo de época, histórico, né? Ou seja, de contar a história de cada um desses conventos. E no caso do convento de São Francisco de Salvador, o Frei Antônio de Santa Maria de Jaboatão vivia lá. Ele era frade daquela casa, né? Então ele visita todos os outros espaços, conhece os outros espaços, mas ali ele conhecia muito bem. E o que diferencia, né, o caso do convento de São Francisco de Salvador para os outros é o tanto que ele é minucioso nas descrições, né? Ele tem mais cuidado na descrição do convento de São Francisco. Há outros espaços que têm azulejos, que muito provavelmente são azulejos anteriores à escrita de Jaboatão e que ele sequer referencia. É sempre uma dúvida, né? Ou ele fala simplesmente de ladrilhos e coisa assim. Tentei ser o mais sintética possível para a gente ter tempo ainda. Não, ok. Tem mais questões, depois também a gente pode abrir para as tréplicas, etc. Eu vou continuar com o Diego, duas para o Diego e uma para a Silvia, tá bom? Para o Diego, o Júlio vai fazer a seguinte pergunta: os pintores da Academia de Belas Artes Império e República produziram muitas encomendas para os estados para adornar os palácios de governo. A pergunta é: a Pinacoteca possui alguma obra desses artistas? A segunda pergunta para o Diego é de Marise Malta. Tem uma questão: as coleções sempre carregam ausências e elas geralmente não são consideradas, mas essa pergunta veio de Marise, não é culpa minha. Mas como seria desenvolver uma história da arte das ausências, né? E aí, para Silvia, né, Arthur Vale vai trazer a seguinte questão: sabe dizer se há fontes que detalhem como e em que condições os espaços do claustro seriam usados pelos de fora no século XVIII? Podemos continuar com Silvia, pode ser, Silvia? E depois a gente passa para Diego. Pode ser. Eu vou contar uma historieta para depois fazer dar a resposta. Eu estava no mestrado, estudava o convento de Santo Antônio, em Recife. E depois de me comunicar por carta com o guardião do convento, eu fui ao convento conhecer. E quando eu cheguei lá, eu tinha uma imagem da norma, né, da ideia de uma clausura conventual, enfim, que eu não poderia entrar, afinal de contas eu era mulher e que eles estavam me fazendo uma grande concessão. E aí, foi o Arthur que fez essa pergunta, né? E aí, Arthur, eu cheguei no convento e as portas se abriram para mim, literalmente, a porta da portaria se abriu e a pessoa disse: vá indo, e o frade está lá. E quando eu entrei no claustro, tinha algumas mesas acumuladas assim, arrumadas num canto, e o claustro estava todo enfeitado com bandeirinhas verde e amarelo. Todo. E aí eu olhei e falei: como assim? Né? E fui perguntar, falei: mas isso para quê? E a pessoa me respondeu: vai ter festa hoje, com mungunzá, e me deu o cardápio completo da festa. Era a época de festa junina e Copa do Mundo, então as bandeirinhas eram verde e amarelas. Na minha dissertação, todas as fotos do claustro têm bandeirinha verde e amarela, assim, porque foi aquela visita que eu fiz, foi a foto que eu podia fazer, não tinha como tirar a decoração da festa, e estava lá.
E naquele dia eu aprendi a dessacralizar o meu objeto, porque eu, em geral, como trabalho com objetos sacros, os sacralizo de alguma forma. E aí a minha leitura dos estatutos, das normas, passa sempre por essa memória divertida, né, que era a minha presença naquele lugar que inicialmente não era permitido a mim, na minha cabeça não era. E eles diziam, nós vamos tirar a sesta, você pode ficar por aí tirando fotos. E eu ficava. Né? Imagine, eu achando aquilo um absurdo. Mas, quando eu fui ler os estatutos da província de Santo Antônio, ou seja, estatutos de 1600, década de 1680, né? Há referências à presença de mulheres no claustro. Então, é dito que as mulheres podem fazer visitas, podem estar no claustro em dias de missa, de festas públicas, de ofícios, né? Ou seja, há uma regra para a presença das mulheres naquele espaço e é permitido a elas. E aí me permita fazer a ponderação que se é permitido às mulheres, se era permitido às mulheres, então os homens tinham livre acesso, né? Um pouco essa lógica de pensar. Mas o documento que define essa norma são os estatutos da província de Santo Antônio, portanto, são regras comuns a todos os conventos do que hoje a gente chama de Nordeste, né? Todo Norte ainda não, mas tudo que a gente hoje chamaria de Nordeste é parte da província de Santo Antônio. Então, essa era uma prática, e depois há uma série de recorrências nas atas capitulares de pequenas proibições. Então, o que faz a gente pensar que nem sempre as normas dos estatutos eram seguidas, né, na medida que era preciso reafirmar aquela conduta. E é muito interessante, porque a gente tem uma imagem muito medieval, fílmica, né, dessa ideia de uma clausura absolutamente fechada, e que era menos fechada do que a gente imagina hoje. Assim. Passo para o Diego. Diego. Adoro essas perguntas da Marisa. Na verdade, é o tipo de pergunta assim, que eu vou responder do Júlio, tá? Primeiro, mas só queria fazer esse comentário. Uma pergunta que não é tanto para a gente responder, né, mas para a gente pensar, assim, né, para pensar muito nessas coisas. O Júlio perguntou sobre quadros de pintura histórica, né? Isso. Bom, Júlio, tem sim. Diego. Na verdade, pois não. Diego, o seu som voltou a ter um ruído para mim. Não sei se Voltou? para os demais. Eu acho que tem a ver com a localização do microfone. Melhorou? Muito. Porque aqui na Natal tá muito quente, tá com o ventilador ligado. Tem sim, tá, Júlio? Na verdade, o livro que o Emerson citou na apresentação, Para Além da Moldura, foi um trabalho de dissertação que eu fiz exatamente sobre o quadro de pintura histórica que a Pinacoteca tem, que é um quadro do Antônio Parreiras. Como você deve saber, ele fazia essas incursões pelo Brasil, vendendo o trabalho dele, levando esses projetos, e o trabalho na Pinacoteca é o julgamento de Frei Miguelinho. Né? A discussão está bem colocada no livro, no qual exatamente na pesquisa eu faço a relação entre a obra, o parto da obra, né, da provocação da obra, para pensar essa construção de memória republicana, né, na articulação da memória estadual com que seria a memória nacional. Né? Mas tem sim. Pergunta da Marília. Estava aqui pensando, torcendo para a Silvia falar mais para poder pensar em alguma coisa para poder responder. Na verdade, como eu falei, né, é mais uma questão para se pensar, para levar para a cama ou para os próximos dias, assim. Uma questão que sempre se coloca para mim quando eu penso em acervo e penso nessa questão das obras na sua materialidade, na formação de acervos, na trajetória das obras, na trajetória de formação de acervos. Eu estou sempre tentando pensar na relação entre... Porque, assim, não tem como a gente fazer história da arte sem objeto, né? Sem imagem, né? O objeto tem que ser reproduzido.
Então, quais são as histórias? Porque tem uma articulação, né? Existe uma narrativa prévia que, de certa forma, condiciona a seleção dessas obras. Por que essas obras estão lá, né? Porque existe já um discurso está sendo formado na produção dessas obras, na comercialização, na aquisição, enfim, na formação de coleções. Mas essas obras, a partir do momento que elas se articulam, né, e constituem esses acervos, elas passam a se tornar base para outras narrativas. Então, a questão da narrativa na história da arte, para mim, é fundamental. Mas é uma coisa que eu estou começando a pensar nesse acervo. A Marise falou como se desenvolveu uma história da arte e das ausências. Talvez o primeiro caminho fosse esse, fosse inventariar essas ausências, né? Algumas dessas imagens existem, né? Tem reprodução da obra, mas ela não está mais lá. Então, duas coisas que eu queria fazer era entender quais são as narrativas que se estruturam a partir da constituição desse acervo da Pinacoteca, e isso é invariável, isso vai ter que acontecer, porque, como eu falei, a história das ausências faz parte da história da formação do acervo, pensar nesse conjunto específico. Eu não fiz ainda, tá? Foi uma coisa projetada naquela exposição imaginária. Mas pensar nesse conjunto, né? Me colocar diante desse conjunto de obras que não estão lá. E aí tentar entender recorrências, enfim, tentar entender elementos que liguem essas obras. Claro que a gente entra em outras dimensões, né? Essa questão do público e do privado, enfim, questões de mercado também, né? Porque a valorização de determinadas obras acaba condicionando a subtração delas em outro momento, mas é uma coisa a ser pensada. Então, pergunta não respondida, mas provocação aceita para pensar essa história, uma história... Já estou pensando aí naquela história da arte dos afetos, né? E agora eu vou pensar na história da arte das ausências. Excelente. Continuo com você, Diego. Lucas vai te perguntar, dizendo que é interessante você trazer a abordagem de compreender o objeto a partir de seus percursos e deslocamentos. Eu acho que é isso que dá uma unidade, né, a ideia de percurso nas duas apresentações de hoje, e não só pela forma e existência deste no ato da criação como tal. Gostaria de saber se esses novos trajetos que conferem novos significados provocam extensões de sentido ou contradição com o que antes foi formulado e entendido. Acho que um pouco daquilo que você acabou de dizer, você pode pegar daí, eu acredito, mas ainda vou trazer mais uma pergunta para ti, que é de Pedro Ernesto. É possível também pensar essas subtrações em relação aos repertórios e narrativas para além do regionalismo, que eventualmente estariam nessas obras? E para Silvia, né? Luiz Cláudio, barroco seria uma categoria equívoca no sentido estilístico ou histórico, pensando um pouco na citação do Hansen, tá bom? Diego, por favor. O barulho voltou? Não. Não. Oh, tá, que maravilha. Liguei o ventilador de novo, não estava aguentando aqui, não. Tá, a questão da trajetória, né, dos sentidos. Na verdade, em relação, como eu falei, a pesquisa sobre o acervo da Pinacoteca é uma pesquisa que está muito ainda no começo, né? E ela faz, na verdade, ela faz parte dessa adaptação que eu fiz na tese para entender o acervo, porque, percebam, a perspectiva da trajetória das obras entende o sentido para além do objeto, mas pensa no objeto acabado e nos seus percursos. E aí a resposta é afirmativa. Eu trabalhei a partir da cópia do Davi do Michelangelo e fui estudar o original, e, de fato, os sentidos mudam completamente ao longo da trajetória da obra. E mudam essencialmente na trajetória da cópia, né? Porque uma coisa, a cópia, era o sentido da cópia quando ela foi encomendada, e depois a modificação completa desse sentido quando ela passa a ser objeto de museu, né? Então, a resposta é afirmativa, pensando nas informações que eu tenho da tese. Já em relação ao acervo da Pinacoteca, é algo que eu ainda vou tentar entender, né? Nessa trajetória de formação, se esses... Eu tenho entendido direito a pergunta. Se esses sentidos se modificam. Mas acredito que sim, né? Porque, na verdade, isso faz parte do próprio pressuposto, né? Quer dizer, se o sentido ele se constrói nas relações, né? Se as relações se alteram, os percursos se alteram, relação com o espaço positivo, com o discurso, relação com o lugar propriamente, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma doação grande de um colecionador privado. Uma coisa é uma coleção privada, né? Ela tem a sua lógica,
quando ela passa a integrar um acervo público, então aquilo modifica. Então, posso responder, pelo menos a partir da tese, né, com alguma segurança que sim, com certeza. A questão é entender quais mudanças são essas, né? Quais desvios são esses, quais embates de sentidos. E do Pedro sobre desculpa, eu estava aqui ajeitando o ventilador. Tá, sobre a questão do repertório. É uma boa pergunta, Pedro. Como eu falei, essa discussão sobre as obras ausentes é algo que eu ensaiei, que eu fiz questão de trazer, porque foi um ensaio, né? Porque foi uma coisa que me veio nesse desenvolvimento da pesquisa e do raciocínio, mas é algo que eu ainda tenho que enfrentar, digamos, na pesquisa propriamente dita, quer dizer, na relação dessas obras. O que eu coloquei a partir da coleção do Banderne, na verdade, é uma impressão que eu tenho, tomando conta do acervo como um todo, né? Então, vendo o acervo de uma forma bem ampla, me parece que esse argumento, que essa narrativa do regionalismo é o que pauta, assim, o que, a princípio, se coloca como um elemento que liga essas obras, distantes no tempo, distantes no processo de aquisição ou de doação, de fazer parte de uma coleção ou não. Então, essa é uma impressão. E a julgar pelo peso dessa narrativa, pelo peso do valor que essas obras assumem, eu acredito, a princípio, que sim, né, que as subtrações fazem parte desse mesmo discurso, fazem parte dessas mesmas obras que são valorizadas. Ainda tem outras ausências, tá? Que, só para pontuar aqui que o acervo me coloca, quando a gente pensa na produção das artes visuais no Estado, estabelece essa relação entre a formação do acervo e a produção, a gente vê que a Pinacoteca, de certa forma, parou um pouco no tempo. Então, existe uma série de produções que não estão contempladas na Pinacoteca. Estudar esse acervo é também pensar nessas ausências, quer dizer, o que é que poderia ter ou deveria ter, pensando no sentido ideal de que a Pinacoteca deveria, no seu acervo, ser representativa da produção do Estado, supostamente, né? Então, mas como eu falei, é algo a ser visto, assim, sentar fazer a relação dessas obras. Na verdade, eu já fiz quando estava nessa oficina, mas não parei diante delas, sabe, para ver essas relações e ver se elas contam essa mesma história, né? Que é essa história ainda suposta hipotética, né? Para entender esse acervo de uma forma geral. Silvia? Bom, é para ficar na saia justa, né, Luiz Cláudio? Mas eu vou botar a culpa no Hansen. Bom, dentro da perspectiva do Hansen, nem estilístico, nem histórico. Desculpa, só para esclarecer, eu estava mesmo interessado, não era no Hansen, era para você. Porque Sim. se você tomava isso como premissa, eu fiquei me perguntando para você, mas gostaria de saber para o Hansen. Bom, para mim também não. Então, assim, para mim, o barroco é uma categoria equívoca para analisar aqueles conjuntos do ponto de vista estilístico, porque não me ajudava como ferramenta, e do ponto de vista histórico, porque, e aí vou usar a expressão do Hansen, é anacrônico, não anacrônico no sentido do Didi Uberman, né? Na lógica da gente pensar que a nossa produção será sempre pautada pelo nosso presente, para dialogar com o Certeau, com quem eu dialogo muito na tese, mas eu não conseguia entender, na minha prática, e da minha pesquisa e da construção do pensamento, como que eu precisaria fazer uma intermediação no século XIX para entender o século XVIII. Então, era como se eu tivesse que partir de um lugar a outro e fazer uma conexão, sabe? Assim, ter uma parada e pegar uma categoria de outra época para explicar aquela. E o que toda vez que eu leio sobre o barroco e penso sobre o barroco, a minha conclusão é sempre que ele é plural. E eu ia passar tanto tempo explicando o que era barroco, sem chegar ao lugar específico que desse conta, que eu preferia abrir mão. Seja do ponto de vista estilístico, o meu trabalho não faz uma análise estilística, não é o meu barato. Eu adoro
As pessoas acham que eu não gosto. Eu adoro ler análises estilísticas, especialmente porque aprendo com elas. Então, eu brinco, eu falo, o Wolfling é meu livro de cabeceira, assim, né? Quando a vida está confusa, a gente lê o Wolfling, que ele organiza o pensamento. Mas quando eu levo aquilo para uma arte que foi trazida para a colônia ou que foi produzida na colônia, ele não me ajuda, aquelas categorias não me ajudam a trabalhar, nem do ponto de vista histórico, porque eu boto num guarda-chuva de unidade que não me permite ver determinadas pluralidades, que cada vez mais, para mim, têm sido incômodas para pensar o período colonial, né? Entender silenciamentos e apagamentos, né? Pensar essa estrutura da arte colonial de uma maneira mais complexa, né? Tem sido um esforço. E aí, nesse sentido, para mim, na minha pesquisa, né? no meu fazer, o barroco não me vale como categoria nem estilística, nem histórica nesse sentido, né? Na medida que ele não resolve meus problemas. Ele me dá mais um. Eu vou fazer uma pontuação agora, Silvia, em cima disso, antes de passar aí para essa questão do Luiz Cláudio, até porque a gente está indo para o final. E eu tenho eu fico imaginando que para alguém que trabalha com arte colonial deve ser muito difícil encontrar interlocução quando você subtrai essas unidades que são centros de força, né? E eu concordo muito contigo. Eu até lembro, eu estou trabalhando agora com a comparação de duas curadorias do Emmanuel, que é o Universo Mágico Barroco e o Barroco Ardente, que você conhece bem, que é para tentar lidar com como ele vai manipular a categoria do popular com a diferença temporal de quase 20 anos. E aí, eu revisitando o texto do Hansen, eu lembro que ele data 1888, é uma data fácil para a gente lembrar, que ele diz assim, o barroco aconteceu aqui, tudo que é antes daqui, se você usar o barroco, você vai ter que dizer qual barroco você está usando. Então, deve ser também, é muito difícil a gente não dizer qual barroco a gente está usando. Então, você perde muito tempo em dizer qual barroco eu estou utilizando, né? E esse é o momento de usar o barroco tropical, o barroco miscigenado, o barroco ardente. Então, o barroco vai se adequando década a década a expressões e a elementos de determinada forma de tratá-lo, né? Mas fantástico, acho que é por aí mesmo. Deve ser muito difícil, imagino que lidar com essas interlocuções, né? Chegar num ambiente acadêmico, olha, eu não vou tratar do barroco. Isso deve ser um choque para muita gente, né? Deve rolar um choque assim, né? Pontual. Mas a gente tem mais uma questão. Luiz Cláudio, só para terminar, não sei se você... Depois eu vou passar para a Silvia fazer a última consideração, se você quer fazer essa questão aí ao vivo para Diego. Pode ser. Não, Diego, eu fiquei me perguntando sobre esse vocabulário formal importado que você falou em relação ao modernismo regionalista, né? E foi justamente no momento que você falou da escolinha do Portinari. Foi bem no mesmo momento. Você falou para a gente da escolinha do Portinari, aí você falou desse formalismo. Aí eu fico me perguntando, o regionalismo foi justamente num segundo momento, né, do modernismo. Esse segundo momento, ele não tendeu a isso, mesmo no Sul, e o próprio Portinari, né, misturando tantas referências, né, referências clássicas, tradicionais e modernas. Desculpa, Fátima. Eu que peço desculpas, Luiz Cláudio. Achei que você tivesse terminado, porque depois eu quero fazer uma pergunta, mas perdão, sou eu que te peço desculpas. Imagina. Bom, professor, é o seguinte, né? Sim, a minha resposta é sim. Na verdade, eu falei essa questão do vocabulário formal importado, mas sem dúvida nenhuma se aplica, com certeza. Na verdade, não é especificidade desse modernismo regionalista, né? Fazer essa síntese, não. Nada de específico. Era mais para, quando eu fiz essa menção, era muito mais para situar esse argumento de forma geral, né? A relação entre esse vocabulário
inclusive marca a arte moderna no Brasil, desde o começo, né? E esses temas que são próprios, né, desse regionalismo e dessa ideia de Nordeste. Eu acho que a grande questão aqui para a gente, ainda falta muito pesquisa nesse âmbito, é entender essas obras a partir as obras desses artistas a partir das suas especificidades, sabe? Isso ajudaria muito a gente pensar nessa relação específica entre esse vocabulário e esses temas, mas, sem dúvida nenhuma, se aplica sim, não tem diferença não. Tá mudo. O som. Fátima. Diego, no meu caso eu fiquei só um pouco confusa, assim. A gente está falando de categorias aí, né? Até de estilístico, histórico. Quando se trata da ausência, eu fiquei na dúvida se não tem dois tipos de ausência aí que você está colocando ao mesmo tempo, que é uma ausência derivada, como você falou agora, de uma idealização da Pinacoteca como um lugar que deve caber tudo, que diga respeito àquela localidade, e uma ausência que está muito mais relacionada a uma ideia de subtração, né? A obra não está lá porque algo aconteceu, e a sua exposição imaginada seria uma exposição que eu estou entendendo como denúncia. E quando você terminou, eu achei que você procurou romantizar um pouco essa ausência, né? A ausência que, como é que é? Você falou uma frase mais bonita, assim, que é a ausência que não tem problema, né? Sim. Que a ausência perpassa tudo. Mas tem uma ausência aí que tem problema, não? Ela é problemática, porque é algo que foi subtraído, né? E o seu próprio projeto parecia ser um projeto de denúncia. Então eu fiquei meio na dúvida ali. E eu não entendi a crítica genética aí no meio, não, mas depois a gente conversa. Mas... Tá bom. Bom, professor, obrigado pela pergunta. De fato, existem dois tipos de ausência, né? Essa ausência que ela é material, né? E essa ausência ideal da Pinacoteca como algo que ela deveria ser, né? E talvez Deveria ser idealizando, porque... exatamente. Talvez a confusão entre essas duas tenha causado, tenha complicado essa romantizada que eu dei no final, né? Quando eu disse que o signo da falta não era rancor, né? Era afeto. E na verdade, eu vejo como afeto porque eu tenho uma relação afetiva com a Pinacoteca, com o acervo, e sempre me incomodou tanto essa falta de um ideal do que a Pinacoteca deveria ser, quanto essas ausências, e é o que aparece para mim mais recentemente nessa pesquisa, essa ausência das obras extraviadas e subtraídas. Mas eu acho que vem dessa confusão, né? Então, é algo a ser denunciado, sem dúvida nenhuma, e talvez a ser melhor definidas essas duas ausências, né? O que é essa ausência a ser denunciada, a ser investigada, né? A ser levada a fundo, e o que é essa ausência ideal, que para mim é uma ausência afetiva, porque ideal, talvez. E em relação à crítica genética, pois é, infelizmente ela ficou num espaço muito reduzido no final, né? Ficou muito, até mesmo pelas pretensões que eu tenho em relação a ela. Na verdade, duas coisas. Primeiro é a questão, que eu não sei se ficou claro isso, né? Talvez não, de pensar a formação de acervo como processo criativo. Quando a gente pensa, porque na verdade a crítica genética basicamente está lidando com isso, né? Com o processo formativo de obras, né? Com percursos, com os acasos, com os rascunhos, com os projetos que não se realizam, né? Com tudo que comporta o próprio processo, entendendo que a verdade da obra está no processo e não só no produto. Então, o que eu queria fazer, o que eu penso em fazer, na verdade é algo que está só começando agora, né? Explorar essas possibilidades e, ao mesmo tempo, pensar a própria pesquisa como um processo criativo, a pesquisa em história da arte e em formação de acervo, sabe, nesse caso específico. Porque eu sei que quando a gente fala de pesquisa em artes visuais, a gente lida basicamente com isso, né? Com processos, com poéticas, enfim.
Mas, infelizmente, foi uma coisa que eu projetei para ser bem explorada na fala, no começo, né, quando o convite surgiu, mas aí a pesquisa foi andando, essas outras coisas foram aparecendo e sendo desenvolvidas e foram ocupando espaço, mas é algo a ser pensado e ser desenvolvido. E agradeço demais. Vou delimitar e definir melhor essas duas ausências. Excelente, excelente. Eu só para fazer um comentário, Diego, eu conheço esse projeto que o Diego apresentou aqui na Universidade de Brasília, evidentemente mais de perto, mas teve um momento da sua apresentação, não é uma pergunta, porque a gente vai encerrar, daqui a pouco a gente tem aí uma próxima mesa, mas eu e Marise nos dedicamos há uns anos atrás em escrever um texto muito bacana entre coleção e acervo. Então, eu consigo compreender que a coleção tem uma dimensão de criatividade, mas o acervo sempre se pede ao acervo uma ideia de completude, sempre se pede ao acervo uma posição política que para as coleções não necessariamente. Mas isso é um tema para um evento enorme que um dia eu e Marise vão fazer, né, Marise? Com muita controvérsia, né, porque é um tema muito pontual, mas na sua apresentação, quando você projeta uma imagem do Dorian Gray, você diz essa é uma marinha, uma das famosas marinhas do Dorian Gray. Você faz essa frase. Então a obra está presente, né? Então você sabe que ali tem uma marinha que pertence a uma família de marinhas que você conhece. Então acho que aí tem uma metodologia para lidar com essas ausências, né? Diante de das narrativas da história da arte do Rio Grande do Norte, de Natal. Dito isso, gente, eu quero agradecer, né? Vou encerrar aqui dentro do nosso tempo. Nossa, mas essa última frase era para ter uma discussão, né? Não, mas a vida é assim, né? A gente joga e vai tomar o café, né? E quero agradecer muito, muito, muito. Eu ainda vou conversar com a Marisa, a gente tem muita conversa, mas a gente não tem tempo, como muitos de nós, né? Quase a maioria de nós. Mas quero agradecer muito a Silvia, muito a Diego pelas apresentações, pelas respostas, que a gente gosta também, né? Muito complementam, enriquecem, pontuam. Muito feliz com essa mesa. Nós vamos ter agora, às 18h30, a última mesa, né, do evento. Quero convidar todas e todos aí para retornar a esse mesmo link. Nós vamos ter a apresentação de Maria de Fátima Medeiros de Souza, que foi minha orientanda na UNB, e Renata Cardoso, que foi orientanda de Fátima na Unicamp. Elas vão fechar, né, com a mediação de Ana Cavalcante.